Você pode até não perceber, mas existe um erro silencioso que está te afastando da prosperidade. É um erro que muitas pessoas cometem todos os dias, mesmo aquelas que têm um bom salário, um ótimo diploma pendurado na parede e uma vida aparentemente estável. Esse erro não tem a ver com falta de dinheiro, tem a ver com a forma como você pensa sobre o dinheiro. Nesse vídeo eu não estou falando sobre pobreza no sentido de miséria, eu estou falando sobre pobreza de mentalidade, gente que vive como se o dinheiro fosse algo sujo, como se fosse algo vergonhoso, como se fosse uma coisa secundária. Pessoas que evitam olhar para as suas finanças, que têm medo de falar sobre preço, que vivem no piloto automático financeiro. E o mais perigoso disso é que quanto mais você ignora o dinheiro, mais refém dele você se torna. Hoje eu vou te mostrar o maior erro que impede as pessoas de alcançarem a liberdade financeira. Um erro que corrói sonhos, adia planos e transforma potencial em frustração. Se você quer virar esse jogo, precisa entender o que está por trás das suas decisões financeiras e como mudar isso a partir de agora. Porque sim, dinheiro tem tudo a ver com mentalidade. O maior erro das pessoas pobres, e aqui eu falo de mentalidade, tá? Não estou falando de conta bancária, é não entender como a própria mente lida com o dinheiro. Isso tem um nome, se chama psicologia do dinheiro. E não é papo de livro técnico ou sessão de terapia com uma nota de 100 sentada no divã e não se consultar. É sobre comportamento, é sobre crenças, é sobre escolhas que você faz com o dinheiro que tem ou que ainda quer ter. Tem gente que ganha bem, mas continua financeiramente quebrada. Por quê? Porque não sabe usar o dinheiro com sabedoria. Compra por impulso, não investe o dinheiro, não pensa no amanhã, vive como se o dinheiro fosse eterno, ou como se ele fosse o inimigo. A psicologia do dinheiro é o que separa quem constrói um patrimônio de quem vive apagando incêndio todo mês. E a boa notícia disso é que isso pode ser aprendido. Você pode reprogramar sua mente, mudar suas crenças limitantes e criar uma nova relação com o dinheiro. Mais consciente, mais inteligente, mais estratégica. Não dominar isso é como dirigir um carro potente, mas de olho fechado, de olho vendado. Mais cedo ou mais tarde o acidente acontece. Ele é inevitável. Tem uma coisa que pouca gente fala, mas que separa quem vive na miséria e quem conquista sua liberdade financeira. Planejamento estratégico com o seu dinheiro. E quando eu falo de planejamento, não é uma planilha bonita, uma meta de fim de ano, não é nada disso. Lembra aquelas metas de fim de ano que nunca saem do papel? Eu estou falando de mentalidade, é encarar o dinheiro como uma ferramenta poderosa, não como algo que se deve evitar ou ignorar. Muita gente vive como se o dinheiro fosse um assunto sujo, como se fosse mais bonito, não se importar com isso, não pergunta o preço das coisas, não confere a conta do restaurante, sabe, não faz cálculo nenhum antes de assumir um compromisso financeiro. Ele só pega o cartão e diz, vamos nessa, vamos embora que vai dar certo no final. Fica torcendo para dar certo no final. Mas eu vou te dar um spoiler, não dá certo. Esse comportamento revela uma coisa, falta de maturidade financeira. A pessoa vive como se tivesse num mundo de faz de conta, onde o dinheiro aparece magicamente ou se resolve depois. E quando o depois chega, ele vem com juros, com correção monetária, com dívida, com desespero, com noite sem dormir. Dinheiro é o motor da nossa sociedade. Você não pode ignorar esse fato. É a mesma coisa de você fechar o olho e querer atravessar a rua, uma rua movimentada que está passando um monte de carro. Você pode negar até, mas vai ser atropelado pela realidade mais cedo ou mais tarde. Por isso você tem que ter um planejamento financeiro estratégico para que você possa parar de viver no improviso e começar a construir uma vida com clareza, com controle, com segurança, porque quem não planeja é planejado pelos boletos. Essa frase é boa. Durante muito tempo, venderam essa ideia pra gente que bastava estudar, bastava tirar boas notas, se formar e pronto. Sucesso garantido, não é isso? Só que como o mundo mudou, agora vem o primeiro tapa de realidade. O seu diploma vale muito menos do que você imagina. Hoje ter um diploma universitário não é mais um diferencial. É o mínimo, é básico. A verdade é que ele não garante renda, nem estabilidade. Milhares de pessoas se endividam para estudar, investem anos da sua vida ali em curso tradicional e quando finalmente se forma, descobre que o mercado não é exatamente o que ele estava pensando. O mercado não está nem aí para o canudo que você pegou na faculdade. O pior, o conteúdo de muitas faculdades está defasado, desconectado da realidade e não prepara ninguém para resolver problemas reais.
E qual que é o resultado disso? São profissionais frustrados, endividados, com salários baixos e pouca perspectiva de crescimento. Não é que o estudo não seja importante, ele é, mas o modelo antigo de sucesso não funciona mais. Não basta estudar, é preciso aprender a gerar valor, entender o mercado, investir bem, construir fonte de renda e, acima de tudo, mudar a mentalidade, a sua cabeça. Se você ainda está apostando todas as suas fichas no diploma como seu plano de enriquecimento, é hora de você rever essa estratégia, cara, porque a gente está em 2025. O tempo não para, as coisas estão evoluindo. A nova economia exige agilidade, inteligência financeira, visão de mercado, visão a longo prazo. Quem não entende isso fica para trás. Isso que eu vou te falar agora não é bem um tapa. Tá mais para um soco no estômago com a luva do Thanos. A verdade é que ninguém quer ouvir. Você não vai se aposentar. Pelo menos não da forma tradicional, como te ensinaram. O modelo de aposentadoria que existia foi desenhado num mundo onde as pessoas viviam menos, contribuíam mais e tudo era mais previsível. Só que o jogo mudou, cara. A expectativa de vida aumentou, a tecnologia acelerou, o mercado se transformou e os sistemas de previdência quebraram. O governo já deixou bem claro, você vai ter que contribuir por mais tempo e vai receber menos. Isso se conseguir receber alguma coisa, né? Os fundos de pensão estão falindo, as regras estão mudando e o número de pessoas que contribuem é cada vez menor em comparação ao número de aposentados. É matemática simples e ela não fecha. A real é que se você não montar o seu próprio plano de aposentadoria com inteligência, com investimentos estratégicos e visão de futuro, tu vai acabar dependendo dos outros. Vai envelhecer tendo que trabalhar, pedir empréstimo, dependendo dos favores, ou então ficar refém de um sistema que não cuida de você. Esse é o momento de acordar, de parar de confiar no que te prometeram e começar a construir a sua própria segurança, cara. Não dá mais para viver no automático. Quem não se antecipa vai se afogar no futuro. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que não dá mais para continuar vivendo no piloto automático financeiro. Você viu que o maior erro das pessoas pobres não é a falta de dinheiro, é a falta de consciência sobre ele, é não entender a psicologia do dinheiro, não planejar estrategicamente e viver como se tudo fosse se resolver sozinho. Mas o mundo mudou e quem não muda com ele fica para trás. Hoje o diploma já não garante futuro. Os planos familiares estão sendo adiados por falta de estrutura e a aposentadoria virou uma ilusão para quem ainda acredita que o governo vai cuidar da sua velhice. Essa é a hora de decidir. Você vai continuar ignorando esses sinais ou vai assumir o controle da sua vida financeira? A escolha é totalmente sua e o resultado é inevitável da escolha que você tiver. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta aqui embaixo o que mais te impactou e compartilha com alguém que também precisa acordar para essa realidade. E se você quer ir mais fundo nesse assunto, se inscreve no canal, te convido, ativa as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar passo a passo como construir uma vida de liberdade, com propósito, com prosperidade. A mudança começa com uma decisão e ela pode começar hoje.